E nós voltamos a falar da exportação da carne bovina brasileira à China. A suspensão estava em vigor desde o início de setembro, depois da confirmação de 2 casos de vaca louca. Sobre esse assunto, nós vamos falar com Iago Travagini. Ele é analista de mercado da Agrifato, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, sempre um poder falar com vocês aí da Jovem Pan. Perfeito, notícia muito importante, inclusive o setor aguardava essa decisão. Agora, eu gostaria que você nos dissesse quais foram as tratativas e as negociações que permitiram essa retomada e também quais são as mudanças a partir de agora para produtores, empresas e também para o governo brasileiro para que esse processo volte ao normal. Bem, vamos lá. O Brasil já estava 103 dias sem exportar carne bovina para a China, né? Na verdade, a gente tinha um corte aí para certificação, para habilitação de carne a ser exportada para a China. O que a gente tem a partir de agora é uma retomada dessa certificação, ou seja, a partir do dia 15 de dezembro de 2021, o Brasil está autorizado a exportar carne bovina novamente para a China. A tratativa demorou um pouco mais nessa resolução do problema, porque o governo chinês pediu mais tempo para analisar os casos, para ver o que realmente estava acontecendo com a cadeia da bovinocultura de corte brasileira. Já tinha-se uma verificação do órgão internacional aí, que é a OIE de saúde animal, que o Brasil continuava com risco insignificante para a produção de carne bovina, mas a China pediu mais tempo. Então, dentro desse processo de praticamente aí quase 3 meses e meio, né, o que a gente viu foi uma demora, uma parcimônia por parte do governo chinês nessa autorização, mas a partir de hoje o Brasil está autorizado a retomar as exportações. O mercado do boi gordo abriu com uma alta muito forte hoje na Bolsa, ao mesmo tempo que o mercado físico também tende a ter uma pressão altista nesse momento, porque antes do embargo a China representava em torno de 10 a 15% do consumo total da nossa produção. Então, volta o principal player exportador, importador de carne bovina brasileira para o mercado, e isso com certeza vai impactar na precificação do boi gordo nesse momento. Vamos, inclusive, nos aprofundar nesse tema na pergunta de Paulo Pouzonov. Boa tarde, eu acho que o senhor já acabou respondendo aí no finalzinho da sua pergunta, da sua resposta à pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre o impacto disso no preço da carne. A gente sabe que a carne não diminuiu, o preço da carne não diminuiu nos últimos meses por conta aí desse embargo chinês, porque a demanda interna também estava muito alta. Aí agora adiciona-se aí um complicador, né, nessa equação. E eu gostaria de saber também se essa retomada das exportações para a China influenciam no preço de outras commodities relacionadas a essa cadeia de produção, como a própria soja. Bem, vamos lá. O preço da carne em si ela é diferente do boi gordo, né? A precificação do boi gordo, e aí é uma diferença entre inflação do atacado e até inflação ao consumidor, mas de maneira geral o boi gordo ele responde de maneira mais intensa, seja para cima ou para baixo, para essa movimentação. Tanto que no mês de outubro a precificação do boi gordo chegou aí, o boi gordo chegou a R$250 arroba, o que representou no período uma queda de mais de R$60 frente aos 320 que a gente tinha ali em julho e agosto desse ano. Então, o que a gente está vendo agora é uma retomada do patamar anterior, que já estava estabelecido. A carne bovina para o consumidor brasileiro, ela realmente tem ficado mais cara nos últimos 2 anos por uma questão de oferta, de ciclo pecuário em si. O consumidor brasileiro tem consumido cada vez menos carne por conta da situação econômica como um todo, mas a carne ficou mais cara justamente por conta dessa reversão de ciclo pecuário que a gente aponta e, consequentemente, uma redução da oferta, da produção de carne bovina pelas consequências das tomadas de decisões que o pecuarista teve ali entre 2015 e 2019. A gente começou a bater muita fêmea entre o período, na verdade, de 2017 e 2019, e a gente colhe os frutos dessas decisões agora, né? Então, essa oferta menor é fruto da decisão que foi tomada entre 2017 e 2019. Então, basicamente, o mercado da carne ele vai andar nessa dinâmica de preços intensos ainda por esses próximos dias, por essas próximas semanas e meses, eu diria, justamente por conta dessa escassa oferta, eu diria. Seguimos com a pergunta de Diogo Schelp.
Iago, a gente sabe que o setor agropecuário, as exportações de alimentos, são muito vulneráveis a medidas de restrição por outros países, às vezes não por questões exatamente sanitárias, às vezes as questões sanitárias são mais uma desculpa, na verdade, mas também por questões políticas, uma forma de fazer pressão, questões de protecionismo interno e assim por diante. Eu queria saber, nesse caso específico da carne, houve algum fator a mais, além da questão sanitária, nessa decisão da China de postergar aí a autorização para a volta dessas exportações? Bem, é difícil precisar se tem alguma questão política nesse meio, porque, sinceramente, não é o meu antro de especulação, né? Eu não entendo tanto assim de política para pontuar, mas o fato é, o Brasil está se tornando um grande player, na verdade já é o maior player exportador de carne bovina do mundo, é o segundo maior produtor, e a gente está adentrando mercados em que a gente está ficando cada vez mais competitivo. Eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. O Brasil se tornou um dos grandes fornecedores de carne bovina para os Estados Unidos, principalmente nos últimos meses, e há cerca de um mês atrás, os próprios pecuaristas norte-americanos pediram para que o Departamento de Agricultura de lá banisse as importações de carne bovina brasileira por esse suposto problema com a encefalopatia espongiforme bovina atípica, né, a vaca louca atípica, sendo que o Brasil resolveu o problema de maneira rápida e a comunicação da própria OIE foi de maneira rápida e também certeira. A gente continuou com risco insignificante. Mas, na minha opinião, além do aspecto sanitário que foi brevemente resolvido, eu diria que há sim um aspecto talvez comercial nesse imbróglio todo, que seria justamente essa chegada do Brasil entre os principais fornecedores de carne em quantidade e em qualidade para o mundo, para todo mundo, né? Então, eu acho que também tem esse ponto aí que a gente deve permanecer cada vez mais atento. O Brasil vai se tornar cada vez mais vidraça para que outros países comecem a falar mal da nossa produção, eu diria. Então, tem esse aspecto também. A retomada da exportação da carne bovina brasileira à China em destaque na entrevista com Iago Travagini, head de pecuária da Agrifato, a quem eu agradeço demais pela participação. Até uma próxima e boa tarde. Obrigado, até a próxima. Boa tarde.